boa tarde, né? Boa tarde. A gente queria estar agradecendo por vocês estarem ajudando a gente com a nossa eletiva. Obrigada por cederem o tempo de vocês, que a gente sabe que vocês são ocupados e tudo mais. E a nossa eletiva é sobre podcast. A gente vai fazer algumas perguntas para vocês sobre a pandemia, como tem sido a vida de vocês, como vocês lidaram com o trabalho, família, como foi esse tempo de isolamento para vocês, entre outras coisas. A gente vai fazer tanto perguntas profissionais sobre como está a vida de vocês e tudo mais, no trabalho, tanto quanto pessoais. Se tiver alguma pergunta invasiva, assim, que vocês não tiverem a vontade para responder, vocês podem falar que a gente reformula, a gente faz outra pergunta, sem problema nenhum, ok? Uhum. Bom, para começar, pode... Como foi o tempo de quarentena de vocês? Teve acontecimentos bons, ruins? Na vida da gente tem acontecimentos bons e ruins, em todos os períodos, não só na pandemia, né? Mas durante a pandemia tiveram acontecimentos bons, por um exemplo, que a minha família se tornou mais unida, cada um conseguiu expressar seus pensamentos, suas ideias, então teve mais aproximação entre a família. Porém, minha mãe adoeceu, ficou internada, mas ela conseguiu sair dessa, ficou um tempo na UTI, depois num quarto, no hospital, mas agora está em casa e estamos tocando a vida, né? E foi bom essa pandemia no sentido de um aprendizado para nossas vidas, mas foi ruim por muitas perdas e para a própria economia do nosso país e do mundo todo. Eu fiquei um pouquinho a mais que os outros professores em casa, né? O lado bom para mim foi... Eu aproveitei para cuidar de uma cachorra minha que estava doente. Eu descobri que ela tinha doença, um câncer, né? Coincidentemente, eu descobri no início da pandemia e pude dar uma atenção maior para ela e tal. Esse foi o lado bom, né? E por coincidência ela veio morrer uma semana antes do dia para eu voltar. Assim, eu não sou uma pessoa que acredita muito em superstição, mas foi engraçado o tempo que eu tive. Eu pude aproveitar esse tempo maior em casa, né, para cuidar da cachorra. Então esse lado foi bom. Eu aproveitei para me informar muito, li muito, me informei muito, inclusive sobre o que vinha acontecendo na pandemia, né, o que vinha acontecendo. Então foi um tempo que eu aproveitei para crescer, né? Já que eu tinha um tempo mais livre, então eu li, me informei, quase tudo que acontecia sobre a pandemia eu estava lendo, estava me informando e aproveitei para isso. Então... Você pegou muita fake news nesse tempo? Você foi atingido por muita porque rolou? Não, fake news não me pega, porque primeiro que eu não me informo em WhatsApp, não me informo em Facebook, né? Eu vou na fonte, eu vou no jornal. Se eu escuto uma coisa muito estranha, né? Eu escutei aquele boato, eu vou direto, puxo na internet e vejo ali, mas eu vejo numa fonte confiável. Jornal, né? Jornal, publicação, né? Fato. Né? Não fico na nuvem do boato, entendeu? Eu não acredito que a vacina tem, por exemplo, tem conexão com AIDS, entendeu? Isso não vai passar assim, nem perto de me afetar uma fake news desse tipo. E como ficou o sonho, as inspirações de vocês? Como vocês trabalharam o ócio criativo dentro dessa pandemia? Desenvolveram novos projetos? Se adaptaram a esse novo método que teve? Os sonhos a gente sempre vai ter, né? Nas nossas vidas a gente sempre está sonhando. E durante a pandemia, os meus sonhos não foram tantos assim, mas no termos assim, de criatividade, no termo de criar novas coisas, eu acho que as minhas aulas que eu preparava na internet, com mais imagens, né? Os textos que não precisava ficar passando na lousa, nem no livro, vocês podiam ler na própria internet, vendo imagens, e as perguntas referentes a isso. Eu achei que a criatividade foi melhor, as teleaulas ali, né? Para vocês poderem se atualizar, embora a aprendizagem não vai ser concreta, tanto quanto em sala de aula. Nisso eu achei que foi bom. E os sonhos é que essa pandemia acabasse, que tudo voltasse ao normal e que a gente voltasse a viver da forma que a gente sempre viveu, porque é muito difícil viver isolado, né, de todas as pessoas que a gente está acostumado a viver, isolado da nossa própria vida, né, porque a gente tem que reaprender tudo na vida. Falando em ócio criativo, volta no que eu respondi na primeira, né? O tempo livre, ele favorece a criatividade, né? Então vieram muitas ideias aí até para futuras aulas, né? E também um autoconhecimento, né?
Acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? Esse tempo sozinho faz a gente se enxergar um pouquinho mais, né? E você conseguiu concretizar assim as suas ideias? Algumas deram certo, outras deram... Estão caminhando as ideias, não acho que não... Eu tive algumas ideias durante a pandemia, né? Teve nossos encontros online, eu acho que foi bem proveitoso para quem pôde aproveitar ali aquele momento, né? Então, e algumas ideias surgiram que eu devo desenvolvê-las aí para frente, né? Mas com certeza, o tempo livre está ligado com criatividade. A gente podia ter um pouquinho de tempo maior, né, para pensar, né? E o que vocês acham do novo ensino médio que vai ser implementado nas escolas? Se realmente funcionar da forma que está previsto, né? O curso técnico profissionalizante, além das disciplinas normais, vai ser bem melhor para os alunos, né? Que vão adquirir mais conhecimentos e sair com uma profissão sendo mais fácil no mercado de trabalho, né? Para atuação em mercado de trabalho. Eu penso que deveriam ter, acho que, ouvido mais os alunos, né? Acho que está sendo uma coisa muito mudando de uma forma para outra, assim, de uma forma muito brusca e sem consultar os maiores interessados, né? Que seriam os alunos, né? Até os professores, acho que foi muito jogado para os professores, né? Não participaram dessa construção, né? E a mudança, ela sempre traz incerteza, né? Mas a gente não tem que ter medo da mudança, quem sabe? Com a mudança pode se transformar em algo melhor, né? Mas acho que a prática vai dizer melhor se funciona, o que funciona, e as transformações podem vir a partir das falhas, né? Mas já Que é possível rolou falhar. alguma coisa desse tipo, não é? No novo ensino médio? Mas anos atrás. De entrevistas para a escolha? Oi? De entrevista para a escolha? Você já teve alguma transformação do ensino Não, médio? tipo Você tá assim, o falando? sistema... Já foi citado isso alguns anos atrás. Foi citado. Sim. Mas assim, é que eles propõem várias coisas meio jogado, como a gente falou. Mas se funcionar como realmente é na teoria, vai ser excelente. Se funcionar. Outra coisa que eu não concordo muito é com o encolhimento das disciplinas de humanas, com esse novo formato do ensino médio, né? Ele está tentando transformar numa coisa mais técnica e tirando um pouco de espaço das disciplinas de humanas. Eu penso que isso vai influenciar na criticidade do aluno, na forma dele construir ideias, né? Talvez traga uma forma muito objetiva de pensar, né, para o aluno. E as disciplinas de humanas, né? ela traz mais essa reflexão, né? Especialmente a filosofia, a sociologia, né? História, geografia também, mas eu acho que essas duas disciplinas, a filosofia e a sociologia, contribuem mais para o aluno reflexivo, para o aluno crítico, né? E esse espaço está sendo comprometido aí com essas mudanças. Mas a gente não pode pensar só no negativo. Como eu falei, a mudança pode trazer algo de bom, isso a gente vai ver na prática, né? E as críticas podem transformar o que está ruim em algo melhor, né? Esse lance das disciplinas de humanas, do encolhimento, tipo assim, eu fiquei um pouco preocupada com isso, porque eu sei que eu não vou passar por isso, mas assim, por exemplo, eu conheço pessoas da minha família mesmo que vão passar por isso. Então, tipo assim, dá um medo elas terem uma defasagem naquilo. A gente sempre diz que tratam a gente como se fosse robô, como se a gente fosse sempre para a mesma profissão, mas tem gente que quer, né, Coisa fazer diferente. teatro. É lógico, se teatro. fosse um espaço de tempo maior, tendo as disciplinas da mesma forma que elas estão, e incluísse o curso técnico profissionalizante, seria bem melhor, né? Mas a gente tem que pensar que também vai dar uma formação técnica para o aluno e ele não vai precisar estar assim, numa escola particular, por um exemplo, que nem todos têm condições. Mas como o Thiago falou, às vezes vai criar também robozinho apenas aí para a sociedade, né? Que às vezes a intenção é essa. Mas é como o Thiago também falou, a gente não pode pensar sempre no negativo, a gente tem que pensar no positivo. Só que a questão do planejamento tem que ser bem melhor elaborado, para tipo assim, ter uma coisa que seja realmente digna para todos os alunos. Que o aluno se eficaz. identifique com a mudança, né? É isso que eu falei, por isso o aluno teria que ser mais escutado. É que às vezes eles pensam e só jogam. Assim, E com um propósito, às vezes eu penso até, por que um aluno menos pensante? Por que querer um aluno menos crítico? A quem interessa esse tipo de aluno? Né? A que tipo de governante interessa esse tipo de aluno, né? O aluno que está pronto, de repente, para um trabalho, mas não está pronto para questionar o trabalho que ele está...
entendeu? As condições de trabalho dele, né? Um aluno que está pronto para aceitar, né, uma condição e que pense de uma maneira mais limitada. Já tenho um emprego depois do terceiro ano do ensino médio, então eu paro ali de questionar, paro ali de pensar, paro ali de estudar, né? Não estou dizendo que isso é uma regra, mas isso pode ser uma coisa muito frequente, né? O aluno perder as esperanças de sonhar, de querer fazer uma faculdade, ele se acomodar, né, naquele momento ali só, né? Isso eu acho que é um risco, né? Mas de repente é interessante para uma parcela da sociedade que aquele aluno vai estar confortável, trabalhando, produzindo alguma coisa, né? Mas não vai... E aí o crescimento? E a possibilidade de crescer, a possibilidade de ir além do curso técnico, né? Essa possibilidade não pode deixar de existir. Mas, por um outro lado, também esse curso técnico profissionalizante, dando uma profissão para o aluno, ele tendo a chance de ingressar no mercado de trabalho, ele vai poder ter seu dinheiro para pagar outros cursos que ele se interesse, como uma faculdade, por um exemplo. Né? É uma possibilidade, né? Nesse sentido, seria bom para ele, né? Se ele tem uma visão já de ampliar os seus conhecimentos, de ampliar os seus sonhos. Pelo que eu vejo, esse novo formato de ensino médio, ele quer criar uma sensação, ou pode vir a criar uma sensação de eu estou pronto, terminei o ensino médio, estou pronto, eu tenho uma profissão, estou pronto. Então eu paro ali, né? Eu tenho um trabalho que dá para eu sobreviver, né? Mas não dá para eu ter conforto, não dá para eu viajar, não dá para eu crescer, né? Não estou dizendo que todos vão se acomodar aí, mas é uma possibilidade muito grande de muitos caírem nessa história. Tem emprego, e será que vai ter esse emprego mesmo, né? Vamos ver, né? Vamos torcer para isso, né? Situações atuais. Porque corre o risco de você fazer um curso técnico e não ter onde trabalhar ainda, né? Vamos ver como é que vai estar o nosso país aí daqui para frente. Mas às vezes também, Thiago, eu penso assim, vamos supor que ele faça esse curso técnico, ele vai ter uma profissão, mas se ele só faz o ensino médio, ele não tem uma profissão e às vezes vai trabalhar em um serviço qualquer e não vai nem fazer uma faculdade, nem um curso técnico. Sim. Porque tem uns que não têm condições de pagar uma faculdade, né, de fazer um outro curso. Mas já virou tipo um tabu, porque já foi questionado dentro de sala de aula a porcentagem de alunos que queriam fazer faculdade, e, tipo, a minoria queria fazer faculdade. Já desistiu porque já virou uma coisa, vamos dizer, já tá, tipo, fora de questão, porque é uma coisa muito cara, uma coisa que pessoas de classe baixa são, tipo, vamos dizer, se elas conseguirem, vão ser priorizadas. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Os dois lados da moeda, né? Tudo. Como a pandemia, né? Teve o lado bom, teve o lado ruim. Tudo na vida tem o lado bom e ruim. Os dois lados da moeda. E vocês têm uma interação boa com os seus alunos? Porque essa pandemia deu uma melhorada? Conseguiu se aproximar mais? Ou não viu diferença? Bom, como eu falei para você, durante a pandemia, que a gente estava sem contato com eles fisicamente, mas pelo WhatsApp, eu aprendi a conhecer alguns alunos na individualidade. Alunos que não se abriam comigo dentro da sala de aula, começaram a se abrir comigo no WhatsApp. Mas é óbvio que tinha alunos que já se abriam comigo antes, né? Muitos alunos que eu já dei aula, que eu já passei por vários anos nessa escola, em outras escolas, muitos alunos vinham falar da sua vida, pedir conselho, sempre conversaram comigo, não apenas sobre a disciplina em si, sobre as atividades, enfim, sobre o aprendizado, mas sobre a própria vida. Então, nesse sentido, eu achei que teve maior aproximação. E com a volta da pandemia, né, que os alunos começaram a frequentar a escola, eu acho que essa aproximação foi maior ainda. Por quê? Porque a escola agora se tornou integral e um espaço maior aqui dentro da escola, e a gente consegue ter um contato maior com eles, né, em vários sentidos, não apenas no sentido de conhecimento e aprendizagem da própria disciplina. Mas... eu acho que a gente poderia até aproveitar como legado, como uma herança da pandemia, perceber, até isso seria os alunos que teriam que começar a questionar isso aí, perceber o quanto as aulas ficaram melhores nesse período que foi revezando, esse período com menos alunos em sala, tá? O quanto a gente pôde aprofundar mais a aula
conhecer melhor o aluno, né? Eu até ia propor que todo o planejamento, depois do planejamento, o início do ano, que começasse com revezamento. Fosse 3, 4 semanas com revezamento, só com a metade da turma, para a gente conhecer melhor, conviver com 15 alunos, com 10 alunos ali, né? Mas, na verdade, o meu sonho mesmo era que as salas fossem com 20 alunos no máximo. Eu sempre comento isso. Se eu pudesse mudar uma coisa nas escolas, uma coisa na educação, teria muitas coisas para mudar, mas se fosse só uma, eu optaria por 20 alunos por sala no máximo. Passou disso aí, gente, o meu ponto de vista é que é fórmula para não aprender. Parece que existe uma intenção maligna, tá, que a escola pública não dê certo mesmo. Quando coloca 40 pessoas numa sala e você diz que essas 40 pessoas vão ter condições de aprender, eu coloco isso como uma opinião cínica. A pessoa está sendo cínica, tá? Se vocês forem num curso de mestrado, num curso de doutorado, vocês vão ver que são 5 alunos, 10 alunos no máximo. Por quê? Porque eles querem excelência. Porque você tem que sair do mestrado, do doutorado, bem melhor preparado. Então, por que eles não colocam 40 alunos ali? Porque não é uma fórmula boa para se aprender. Vocês podem pesquisar, a gente pode fazer uma análise bibliográfica e a gente vai ver que muitos autores vão falar, olha, a fórmula ideal para se aprender é 20 alunos, vai falar mais ou menos isso aí que eu estou falando, né? Então, eu acho que poderia ficar de legado dessa pandemia, uma herança, o aluno da escola pública começar a questionar e de repente questionar politicamente isso, né? Votar em políticos que defendem isso, escolas menos lotadas, né? Salas de aulas mais enxutas, né? Se a gente quiser uma educação de qualidade, né? Vocês sentiram isso, vocês tiveram aula com pouca gente e depois tiveram aula com muita gente. Se vocês me falarem que com muita gente é igual a possibilidade de aprender, eu acho que alguém está sendo mentirosos, né? Então, eu acho que é uma unanimidade que o pensamento que salas menos lotadas é muito melhor para se aprender. Eu conheço você conta seu problema na hora ali, você tem menos vergonha de perguntar, tá? Eu tenho mais tempo para te ouvir, eu tenho menos pessoas para ouvir, né? A discussão fica densa, fica muito densa. Quando a gente coloca 40, a discussão fica superficial. Você faz o máximo ali, na verdade você fica apagando incêndio, porque vira uma conversa, vira um caos maior, e daí você tem que ficar... Barulho. Se você tem 45 minutos de aula, você consegue dar 15 minutos, o restante é contornando os problemas de sala. Né? É verdade. Então a herança seria brigar por uma escola menos lotada. Né? O aluno de escola pública deveria começar a questionar isso aí, porque tem movimento de pais aí que pede para abrir a escola durante a pandemia, tem movimento de pais que pede um monte de barbaridade, mas não tem movimento de pais que fala assim, olha, não quero mais escola lotada, não quero mais escola lotada, eu quero que meu filho não vá só para a escola, eu quero que meu filho vá para a escola e aprenda. Né? Não estou dizendo que não aprende no outro modelo, mas aprenda melhor. Né? Evolução, né? A questão da Sim, evolução. não é só ir à escola, não é só colocar o filho na escola, é que o filho saia da escola melhor. Que nem dizem, né? Que nem os alunos são robozinhos, escreve na lousa e copia. Uma sala lotada que sobra isso às vezes, né? Porque sobra tempo para discussão, sobra tempo para perguntar melhor. Na verdade, não tem nem, você tem até vergonha de fazer isso, né? Tem menos gente, parece que, tipo, se um aluno começa a questionar algo, um vai puxando o outro e daí você vai desenvolvendo o assunto. A gente viu Vocês perceberam a muito diferença de um modelo para o outro, né? Sim. A gente viu muito disso, né? Por exemplo, nas aulas do Almir, em que a gente juntava todo mundo numa roda e conversava. E tipo assim, foram 45 minutos debatendo e tipo, a gente sempre chegando num ponto, entendeu? Então, tipo, muito... Aprender não é escrever só, escrever que eu digo copiar. Aprender é discutir, né? É trocar ideias, né? Aprende muito mais discutindo do que copiando. Sim. E eu também acho que ficou melhor com menos alunos, além do que certos alunos que eu estou trabalhando nesse ano pensam da mesma forma. Mas a briga é de vocês, né? Não digo só agora, mas é uma questão política, né? Votar em governantes que realmente vêm com propostas desse tipo, né? Pedindo uma qualidade mesmo de educação, né? Durante a pandemia teve muitos momentos difíceis, como eu já falei com a professora, momentos que a gente teve que parar para pensar, cuidar um pouco da saúde mental, da vida pessoal, isso não acaba ficando meio louco.
Como que foi para vocês? Cuidar da saúde assim, mental, vida pessoal? Nesse contexto eu não tive nenhum problema, assim, porque a minha vida é super ocupada, né? Então não tenho nem tempo para pensar nisso daí. Então para mim foi normal nesse sentido, tá? Não tive problemas de depressão, nem de algo que venha afetar minha mente. Para mim foi normal, nesse sentido. Eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito pouco sociável. Eu achava que eu não precisava tanto das pessoas, né? E a pandemia veio me mostrar que qualquer um enlouquece quando começa a ficar muito tempo sozinho, né? Eu comecei a pirar, tive um problema na minha relação com a minha mulher até, assim, a gente começou a ter umas brigas até um pouco acima do normal, né? Mas daí eu percebi, olha, abrir janela, fazer uma caminhada por dia, sair, sabe? Sair para andar com os cachorros, dar uma esparecida, porque a cabeça começou a pirar, né? Começou a pirar todo mundo, né? Nós somos seres sociáveis, né? Se a gente não fosse sociável, cada um tava num planeta aí sozinho, né? E a gente não se multiplicava tão rápido, né? Entendeu? É que, então, na realidade, na planeta minha povoado. casa tem bastante pessoas, né? Então não me isolei totalmente, teve bastante contato com os meus. Já sou eu e minha esposa só. E eu ficava sozinho em casa, porque ela voltou a trabalhar, eu fiquei em casa. E depois todo mundo voltou a trabalhar, os outros professores, e eu continuei por conta da minha asma. Continuei em casa. Inclusive eu voltei uma semana antes do que eu deveria voltar, porque eu falei, olha, já chega. Minha cachorra já tinha morrido, entendeu? Não tava legal ficar em casa mais. Eu falei, olha, já tinha tomado a segunda dose, mas não tinha dado os 14 dias. Eu falei, não, vou voltar já. Já chegou o momento. Não dá, minha cabeça tava pirando demais. Quando Eu não tava fazendo mais nada em sozinho, casa. Né? A cabeça fica aberta a tudo, né? Sim. Disponível a tudo, tanto Sim. negativo quanto positivo. É isso, a gente se descobre e às vezes não sabe lidar com a gente mesmo, né? Com questões nossas, né? Você começa a questionar Você tudo ao pergunta seu assim, quem que é redor. essa pessoa que convive dentro de mim? Por que É. eu mudei então? O tempo sozinho faz a gente... Quando a gente não tá sozinho, a gente tá conversando com alguém, tá fazendo um monte de coisa, a gente nem se conhece, toca, né? A gente não para um pouco, né? Quando a gente para pra pensar É. e olhar, a gente começa até a se frustrar com o que a gente vê, assim. Sim. Qual que é a sua relação com os funcionários da escola e qual a estrutura da escola para vocês? A estrutura agora está melhorando mais com a reforma, né? Tá vendo bastante coisas boas aí, novas. E tem também professores novos que chegaram. A gente tenta cultivar nossas amizades. É lógico que às vezes tem alguns contratempos. Em tudo a gente tem, né, um contratempo, não só na vida profissional, mas na vida particular a gente tem. E a gente tem que aprender a conviver com esses contratempos e tentar solucionar, né? Não apenas olhar e deixar, mas sim tentar resolver, tentar ter amizade, ser realmente amigos um do outro, não só no profissional, mas em todos os sentidos, em todos os aspectos, até mesmo no particular. Tem pessoas que a gente tem essa amizade mais profunda aqui dentro. Agora que a gente passa 9 horas aqui por dia, né? Se eu for criar problema com um ou com o outro, acho que não vai ser o melhor nem para mim nem para os outros, né? E eu procuro me dar bem com todo mundo, procuro fazer na medida do meu mau humor. Eu tento dosar um pouco minha sinceridade. Sou um pouco sincero acima da média, né? Então eu estou tentando melhorar um pouco a convivência com os outros. E a estrutura da escola melhorou, né? Alguma coisa, pelo menos colocaram umas TVs, a gente pode projetar alguma coisa, né? As minhas aulas hoje eu estou modificando porque eu tenho outros recursos. Antes era passar um filme, eu nem passava, porque eu tinha que agendar, não sei o que, trocar de sala, fala aqui. Então agora eu posso baixar pequenos vídeos na minha aula. Eu não tenho livro, educação física não tem livro, não tem nada, não tinha nada para ilustrar. E agora eu estou percebendo quanto que as pessoas não conhecem muitas coisas, que para mim é óbvio. E agora eu tenho a possibilidade de baixar um vídeo ali, olha, é isso aqui que eu estou falando para vocês, olha. Não precisa ser um filme de uma aula, mas 3 minutos ali que a pessoa entenda o que eu estou falando, né? Mostrar imagens. Então, para mim, um pouco de recurso que foi colocado aí, por enquanto, eu posso dizer a TV, né? TV que eu posso plugar meu note, a gente pode baixar um vídeo na internet, né? Já, para mim, melhorou alguma coisa, né? Olha, com toda a sinceridade do mundo, eu sinto muita falta dessas aulas. Concordo, nossa. Mas além da TV agora está reformando, né?
É só o O fogo, modelo de é uma aula sala está melhor. diferente agora, né? Os professores estão inovando bastante coisa Sim. pra gente. Percebi que estão usando muito mais da conversa do que da escrita na lousa. Isso tá bem legal. Tipo, do que encher a lousa e apagar, encher a lousa de novo com um texto, tipo, mas eles estão usando mais A a gente conversa. Só que bem assim, mais tem um a porém isso. disso da conversa. Eu sempre tentei conversar em sala de aula com vocês. Quando não dava, eu tacava a lição na lousa. Porque a euforia de vocês, às vezes, era muito além do que. Né? Não estou falando de todos os alunos, mas alguns passavam do ponto. Né? Então, se por um exemplo, essa turma voltar 100% aí e começar a se comportar daquela forma, é difícil a gente falar, conversar, né? Fazer um debate, como a gente estava fazendo aí com 50% dos alunos. Espero que o 100% continue no mesmo ritmo, no mesmo comportamento, que eu acho que as aulas ficam bem interessantes, né? Dessa forma que está sendo agora. Conversando, com debates, com filmes, documentários, teleaulas, fica bem melhor para aprender, né? O aluno sai com uma aprendizagem melhor, uma bagagem bem melhor. E se o comportamento fica difícil, daí já fica difícil você conseguir essa conversa. Daí toma o texto. E tem aluno que já vem condicionado, né? Se você não coloca para ele. Minhas aulas, por exemplo, geralmente quase nunca. Eu posso ficar a aula inteira em sala. Mas eu escrevo ali 4 perguntas ou pequenos temas e a gente discute aquilo ali. Né? E daí tem um tipo de aluno que gosta. Fala, nossa, eu tenho tempo para conversar, tenho tempo para discutir, né? E tem um aluno que chega e diz, nossa, eu não escrevi nada. É legal os professores não dá aula. Não dá aula. Se eu não escrevo, eu não dou aula. Isso é Então eu verdade. nunca dou aula, porque eu só falo, geralmente. Eu só falo, só discuto, só converso. Né? E o aluno vai produzir alguma coisa que ele vai escrever. A gente não vai dar texto, o professor vai falar, texto, tem máquina de xerox? Pega e copia o texto aqui. Eu quero que vocês escrevam. E escrever não é copiar. Escrever é colocar as Você próprias sabe o que você tá ideias, colocando né? Se expressar, né? Colocar as próprias ideias no papel, né? É tipo E escrever. aquele artigo de opinião que você pediu ano passado, se eu não me engano. Você Uhum. lembra? Que era sobre a ginástica, alguma coisa assim. Tipo, foi legal fazer, porque não era Não aquela foi sobre coisa- padrão de beleza, eu acho? Isso, foi né? sobre padrão de Entendeu? beleza. Então. E foi legal fazer. Você, tipo, como tem matéria de educação física, você já passou alguma redação esse ano? Redação? Eu peço produção de texto, mas relacionado com o que eu estou discutindo em sala, com produção de texto relacionado com temas da educação física. Né? Mas esse ano não, eu estou mais discussão, mas eu estou tentando recuperar, né, o tempo que eu fiquei em sala, quer dizer, que eu não fiquei em sala, o tempo que a gente ficou sem aula, né, com aulas menos, que o aluno tem que escrever menos, a gente tem que conversar mais, entendeu? Tenho procurado abordar a aula dessa maneira. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito, muito importante pra gente. A gente agradece demais vocês terem cedido o tempo e a dedicação de vocês pra estarem fazendo isso com a gente. Então, valeu mesmo de verdade. Viu? Obrigada. Obrigadão. Eu que agradeço, me senti importante um dia na vida. A gente manda o cheque pro cachê, tá bom? Beleza. Ok, valeu.